e Luiz Eduardo. Amanhã tem dica boa aqui no É de Casa. No Viva o Verde, a gente vai aprender a plantar e cultivar manga. Vem, que você é de casa. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, bom dia! Seu Bahia Meio-Dia desta sexta-feira está começando. Imagens agora de Botirama, oeste do estado. Olha para esse sossego, que coisa boa! É um prazer ter a sua companhia e a gente vai junto até 1 da tarde com muita informação de norte a oeste. A gente vai começar a edição de hoje conversando com as nossas equipes de reportagem já posicionadas aqui, ó. Aline Miranda e Carlos Augusto em Barreiras, Luiz Gustavo Ribeiro em Jacobina e Tiago Santos em Juazeiro. E é com ele que eu vou começar essa edição. Um dos destaques do dia é um homicídio que está sendo investigado no município de Juazeiro. Um idoso foi morto a facadas depois de um desentendimento. Bom dia, Tiago. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem está nos acompanhando. Bia, segundo informações da Polícia Militar, essa vítima foi morta após um desentendimento. Ele estava com um suspeito reunido, bebendo, quando acabaram brigando e foi golpeado com uma arma branca. O suspeito chegou a fugir, mas foi localizado pela polícia, foi preso em flagrante. Já já a gente traz informações desse caso, que chocou a população, já que essas vítimas eram próximas, estavam ali no momento de lazer quando esse crime aconteceu. Até já, Bia. Caso brutal, muito obrigada por adiantar as informações, Tiago. Até já. Luiz Gustavo também está por aqui e destaca a apreensão de mais de 500 garrafas de bebidas suspeitas de adulteração e interdição de estabelecimentos comerciais. Bom dia, Luiz. Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essas bebidas foram apreendidas durante uma operação que está sendo deflagrada pela Polícia Civil no município de Cansanção, aqui no norte do estado. Essa operação tem o objetivo de coibir a venda e também a circulação de bebidas adulteradas com suspeita de contaminação por metanol. Já já nós vamos fazer todos os detalhes sobre essa operação que teve os estabelecimentos comerciais interditados e também pessoas conduzidas à delegacia. Já já aqui no Bahia Meio-Dia, Bia. Obrigada, Luiz. Até já. Agora eu vou para Barreiras falar com a Aline Miranda. Ela que tem informações sobre um acidente na BR-135, na zona rural de Santa Maria da Vitória. Oi, Aline. Boa tarde, Bia. Aliás, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Bia, essa situação acabou causando a morte de uma pessoa, um senhor de 89 anos. Para as pessoas de casa entenderem um pouquinho, ele seguia pela rodovia quando foi surpreendido com uma batida na traseira do veículo que ele estava conduzindo. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia nós vamos voltar trazendo todos os detalhes sobre este acidente e também as informações sobre este senhor que acabou morrendo nesta ocorrência. Eu volto já com todos os detalhes, Bia. Daqui a pouco, muito obrigada, Aline. A gente também vai falar sobre o afogamento, minha gente, de um adolescente de 16 anos em Riachão das Neves, no oeste baiano. Esse é um dos assuntos de Carlos Augusto, que chega aqui pra gente. Oi, Carlos. Oi, Bia. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a nossa edição do Bahia Meio-Dia. Notícia triste, né? Um adolescente de apenas 16 anos perdendo a vida, afogamento registrado aqui no oeste do estado. E desta vez não foi em rio, não. Foi numa represa que fica na zona rural do município. Daqui a pouquinho a gente conta tudo para vocês. Bia. Carlos, muito obrigada por adiantar essas informações. Eu falo já já com todos os nossos repórteres espalhados do norte a oeste. Seguindo aqui, olha, hoje no Bahia Meio-Dia, integrante de facção criminosa é preso transportando drogas na BR-242 no oeste da Bahia. Veja também, polícia descobre plantação de maconha em Barreiras. Operação encontrou cerca de 50 pés da planta, além de sementes e poções prontas para o consumo. E ainda, Juazeirense enfrenta Bahia de Feira na estreia do Baianão. O Campeonato Baiano começa em 11 de janeiro.
Janeiro é o mês de férias e os pontos turísticos ficam assim, ó, lotados de gente. No norte da Bahia, a orla de Juazeiro tem recebido muitos banhistas, enquanto em Jacobina, as cachoeiras estão entre os destinos mais procurados neste verão. Pois é, aqui em Juazeiro, no norte da Bahia, é no Rio São Francisco que turistas e ribeirinhos desfrutam da estação mais quente do ano. Aqui em Jacobina, as cachoeiras do distrito de Itaitu estão entre os destinos mais procurados entre os turistas. A Associação de Condutores local estima um aumento na movimentação de cerca de 80% em relação à baixa estação. Você confere esses e outros assuntos logo depois do intervalo. E aí, vambora verãozar no açaí? Macarrão espaguete Pelágio, pacote 400 gramas, R$ 1,79. Margarina cremosa com sal Deline, pote 250 gramas, R$ 2,79. Lava-roupas líquido, versátil, Becker, galão 3 litros, R$ 16,90. Corre para o açaí! As aulas estão voltando e com elas, novos sonhos, novas histórias, um mundo de possibilidades. É um momento mágico onde os estudantes dão aquele passo importante na construção de um futuro brilhante. E nós temos um convite especial para você. Vem com a gente na campanha Volta às Aulas Solidária. Vamos ajudar a transformar a realidade de muitas crianças com a arrecadação de materiais escolares que serão doados às instituições de ensino da nossa região. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acesse o G1 Bahia para conferir o ponto de arrecadação mais próximo de você. A educação é a base para realizar sonhos. Ajude a transformar o futuro de milhares de crianças. Participe do Volta às Aulas Solidária. Mas vai descer, vai descer. Fim de semana do aspirador de pó na Havan. Aspirador de pó vertical Filco de R$ 399,90 por 10 vezes de R$ 19,99 sem entrada e sem juros. Muito barato! Limpeza sem complicação, potência que surpreende, sistema de sucção Ciclone e filtro EPA para eliminar bactérias. Só 10 vezes de R$ 19,99. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Atenção! A Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana abriu as inscrições para o seu concurso público para o cargo de professor. São 3.000 oportunidades de salário acima de R$ 5.000. Inscrições até 22 de janeiro pelo site www.idecam.org.br. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da orla de Juazeiro, cidade ribeirinha ali às margens do Rio São Francisco. O céu está um pouquinho fechado. Será que chove em Juazeiro? Hora certa, 11 horas e 56 minutos. Olha só, a Polícia Civil está investigando a morte de um idoso que aconteceu ontem em Juazeiro. Nilton Paiva da Silva, de 66 anos, estava bebendo com um homem. Eles se desentenderam e Nelton acabou golpeado, então, com uma faca. O suspeito foi preso. Tiago Santos chega com mais detalhes sobre esse crime. Inclusive, vai atualizar para a gente. Nelton ou Nilton, Tiago? Confirma o nome dele para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Bia, minha amiga, bom dia novamente para você. É Nilton, tá, Bia? O nome dessa vítima de 66 anos que acabou morrendo durante esse crime que aconteceu ontem à tarde no bairro Distrito Industrial aqui de Juazeiro. O Distrito Industrial é um bairro um pouco afastado aqui da região central da cidade. De acordo com as informações que foram passadas aqui pela Polícia Militar, que esteve na cena do crime para atender essa ocorrência, Bia, a vítima e o suspeito estavam juntos. Eles estavam bebendo quando, em um determinado momento, por um motivo que ainda até o presente momento é desconhecido, acabaram iniciando uma discussão, se desentenderam. Após esse início dessa discussão, houve ali um momento de troca de agressões
quando, de repente, a vítima foi surpreendida por um golpe de arma branca que veio aí desse suspeito, que ele teve esse desentendimento. A vítima foi identificada como Nilton Paiva da Silva, de 66 anos. A polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência. Quando chegou lá, constatou que a vítima, que o Nilton, estava já morto. Quando a polícia chegou na cena do crime, constatou também que o suspeito não estava lá. Foi realizado então, foram iniciadas aí diligências na tentativa de encontrar o autor desse crime. Segundo a polícia, ele foi localizado na BA 210, nas proximidades de um posto que fica no bairro Alto da Aliança, que é um bairro já próximo ali do distrito industrial aqui de Juazeiro. Ele foi encontrado inclusive com um veículo, e esse veículo, de acordo com a polícia, é da vítima. Logo após o crime, ele furtou o veículo da vítima e acabou fugindo. Ele foi localizado pela equipe da Polícia Militar, que foi acionada para atender essa ocorrência, e foi então conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, ele permanece custodiado, mas como ele foi encontrado ferido, ele recebeu atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Juazeiro. A Polícia Civil está investigando esse caso, disse inclusive aí que realizou as diligências necessárias, realizou a perícia e que segue trabalhando para entender como tudo aconteceu, esse crime que deixou esse idoso de 66 anos, seu Nilton, morto após um desentendimento com um suspeito, que ele estava junto bebendo, e acabou acontecendo essa fatalidade, viu, Bia? Daqui a pouco eu volto com mais informações, eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Um motivo que para a polícia, para a justiça, é sempre colocado ali como motivo fútil, uma discussão que acaba na morte de alguém. Agradecer a Tiago, que volta já também com outros assuntos para a gente. Parabenizar o trabalho da polícia, que foi rápido aí em localizar o suspeito. Um homem foi preso no oeste do estado, no distrito do Javi, em Muquem do São Francisco, com uma grande quantidade de drogas. Tudo aí na sua tela, você acompanha essas imagens. A abordagem aconteceu na BR-242 depois que os policiais suspeitaram de um veículo. No carro foram encontrados cerca de 600 gramas de pasta base de cocaína. O suspeito, reconhecido como Lagartixa, é apontado pela polícia como integrante de uma facção criminosa. Na casa dele, os policiais apreenderam mais entorpecentes e equipamentos ligados ao tráfico. Ao todo, foram recolhidos 586 gramas de pasta base, mais de 3.000 papelotes de cocaína, maconha, balança de precisão e aparelhos eletrônicos. Todo esse material que você vê aí na sua tela foi levado para a delegacia de Ibotirama. Olha, e equipes da primeira Delegacia Territorial de Barreiras localizaram produtos roubados em uma residência do município. A vítima acompanhou a ação, juntamente com os policiais, e reconheceu os produtos como sendo de sua propriedade, aqueles que tinham sido furtados. Carlos Augusto já volta aqui para a gente para atualizar essas informações, né? Muito boa tarde novamente para você, Carlos. Oi, Bia, agora sim, Boa tarde, 12:02. Estou no centro de Barreiras, comecinho de tarde bem quente aqui na cidade, muito movimento, Esse horário normalmente um vai e vem de carros enorme, E é justamente nessa época do ano, entre dezembro e fevereiro, que aumenta muito, o movimento de pessoas aqui em Barreiras por conta das férias. Tem muita gente que sai dos grandes centros e vem para cá para visitar parentes e amigos, e a cidade realmente fica cheia, Por conta das festas de fim de ano, o comecinho do período mais quente, muita gente querendo aproveitar. E justamente por conta desse aumento de pessoas na cidade, cresce também a ocorrência de assaltos, de roubos, de furtos, A Polícia Civil, inclusive, estava montando já uma operação específica, uma campana, como eles dizem popularmente, para tentar localizar esse homem suspeito de ter furtado esses equipamentos de uso doméstico, Muita coisa
que já tinha sido roubada. A Polícia Civil se uniu então com operadores do GAT Oeste e foram fazer essa operação específica para tentar recuperar esses produtos. Conseguiram, através de um mandado judicial, acesso a essa casa, chegaram lá, inclusive com a vítima fazendo o reconhecimento daquilo que tinha sido roubado, muito provavelmente da casa dessa pessoa, né? Só que além desses produtos, esses eletroeletrônicos, produtos de uso doméstico, a polícia encontrou também drogas, balanças de precisão, dinheiro vivo e celulares de procedência duvidosa, né? Ninguém sabia a procedência desses aparelhos. Essa vítima, então, reconheceu os objetos furtados. O homem que estava na casa, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia civil. A droga e as balanças de precisão e os aparelhos celulares foram apreendidos. E os produtos furtados que a pessoa reconheceu dentro dessa casa foram devolvidos então ao verdadeiro dono, porque ele conseguiu comprovar através de nota fiscal que realmente esse material todo pertencia a ele. O suspeito não teve o nome divulgado, mas continua preso no Complexo Policial de Barreiras e a polícia segue investigando para saber se, além dessa pessoa que foi presa, existem outros responsáveis também, não só na questão do roubo, mas também receptação de produtos roubados. Aqui a polícia realmente está trabalhando pesado para conseguir dar um basta nestas ocorrências nesse comecinho de ano. Bia, eu volto com você e daqui a pouquinho a gente retorna ao vivo aqui do oeste do estado. Muito obrigada, Carlos, pelas informações. Que situação, e ainda bem que novamente a polícia conseguiu agir rápido e então localizar aí o suspeito. Minha gente, agora vamos com Camila Oliveira, que já está por aqui com a previsão do tempo para as cidades do Norte e Oeste. Olá, Camila. Oi, Bia, boa tarde para você, uma excelente sexta-feira para todo mundo que está aqui coladinho com a gente no Bahia Meio Dia. Prometi voltar para falar do cenário da sexta, mas também do fim de semana e já quero abrir aqui o nosso globo para poder trazer essas informações. No oeste, para hoje, previsão que não tenha chuva e o calor volta, mas no fim de semana podem acontecer pancadas de chuva no oeste baiano. Para quem está no norte, baixa umidade relativa do ar volta a ser uma preocupação, inclusive num trecho tem alerta de a umidade ficar entre 20% e 30% apenas. O alerta é amarelo, sol entre nuvens. Para quem está no litoral da Bahia, aí podem acontecer pancadas de chuva. Para Vanderlei, no oeste baiano, 33 graus de calor e esquenta mais para quem está em Buritirama, onde essa tarde pode bater 35 graus, tá? Amanhã a umidade pode voltar a circular um pouquinho mais por aí, porque tem umidade na divisa da Bahia com outros estados. Para quem está em Xorroxó, 35 graus de calor, aí já vale o alerta de baixa umidade relativa do ar. Para Orolândia, um pouco menos, 33 graus, mesmo assim é bem quente, sensação térmica que pode chegar aos 35 também. Um beijo para vocês, um excelente fim de semana, torcendo aí para que a chuva apareça de novo. Um beijo, viu? Eu volto de novo já na segunda-feira, esperando vocês. Valeu, Camilinha. E olha só, minha gente, um acidente foi registrado em um trecho da BR-135, na zona rural de Santa Maria da Vitória, que acabou vitimando um idoso de 89 anos. Segundo a PRF, ele seguia pela BR quando foi surpreendido com uma batida na traseira do veículo causada por outro carro. A Aline tinha chegado lá no início do Bahia Meio Dia atualizando essa situação e chega agora com mais detalhes, né, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Bia. Para você e para todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Pois é, Bia, imagina essa situação. Você está numa rodovia federal, circulando com seu veículo e do nada recebe uma pancada na traseira do seu carro, causado por um outro que estava vindo na mesma rodovia. Essa foi a informação passada pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Barreiras, que acabou vitimando o senhor Avelino José de Oliveira, de 89 anos. Seu Avelino é que estava neste carro, seguindo pela BR-135, ali nas proximidades do povoado de Iaúmas, que fica em Santa Maria da Vitória, próximo à cidade de Correntina. Quando ele foi surpreendido com essa pancada, o carro que seu Avelino estava, tamanha foi a violência desta batida que ele foi jogado para fora da pista. O carro ficou bem destruído pelas imagens que nós recebemos. Segundo informações
informações da Polícia Rodoviária Federal, o Avelino José ainda foi atendido com vida, encaminhado para o hospital da cidade de Correntina. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no hospital de Correntina. Seu Avelino José é conhecido aqui na região como Seu Vila. Ele é irmão de uma vereadora aqui da cidade, a vereadora Beza, que já tem quase 5 mandatos como vereadora. O corpo de seu Avelino está sendo velado na antiga residência dele, na cidade de São Desidério, onde ele teve uma vida inteira como lavrador, é muito conhecido, também é irmão de um ex-vereador da cidade de São Desidério. O velório está aberto ao público na antiga residência dele e neste local, em São Desidério, é onde será também o sepultamento na tarde de hoje, por volta das 4 horas da tarde. E justamente por ser uma pessoa muito conhecida em São Desidério e por muitas pessoas aqui em Barreiras, é que está uma grande consternação de muitas pessoas pela forma como aconteceu esse acidente. Por isso mesmo, a gente sempre pede a todos que estão nas rodovias aqui da região que fiquem muito atentos, porque uma situação como essa mostra uma total imprudência de quem bateu na traseira do veículo em que estava o senhor Avelino. Independente da situação, toda a cautela é necessária em qualquer rodovia da nossa região para evitar acidentes como esse. Então a gente deixa o nosso sentimento à família que infelizmente acabou perdendo o senhor Avelino José de Oliveira neste acidente trágico que aconteceu na BR-135, nas proximidades do povoado de Inhaúmas, sentido Correntina. Bia, essas são as informações, eu volto contigo. Aline, muito obrigada pelas informações, por fazer esse alerta também tão importante para todos. A foto ali de seu Avelino com a sanfona, a picapezinha dele. Muito triste ver isso tudo. Olha aí, você acompanha na sua tela. Olha o estado que ficou o carro dele. Que Deus conforte toda a família. E infelizmente, minha gente, teve também acidente entre os municípios de Mairi e Baixa Grande, ali no centro-norte do estado. O pai e filho morreram no local conhecido como Curva do Sebo, na BA-130. As vítimas foram identificadas como Agripinto Martins Bonfim, de 38 anos, e Gustavo Henrique da Silva Bonfim, de 19 anos. Eles moravam em Juazeiro e os corpos estão sendo velados na cidade. O Luiz já está aqui, posicionado para a gente, para atualizar essas informações. Oi, Luiz. Oi, Bia. Pois é, um caso bem triste que aconteceu aqui na região do centro-norte do estado. Infelizmente, essas 2 vítimas morreram após um caminhão tombar e capotar. Essas vítimas eram pai e filho, como você falou. Esse acidente aconteceu ontem, num local conhecido como Curva do Sebo, que fica na BA-130, entre os municípios de Baixa Grande e Mairi. Essas vítimas foram identificadas pela polícia como Agripino Martins Bonfim, de 38 anos de idade, e também o Gustavo Henrique da Silva Bonfim, de 19 anos de idade. O batalhão de polícia rodoviária foi acionado para atender essa ocorrência e informou que o caminhão primeiro tombou e depois capotou para fora da rodovia. Segundo a polícia, a suspeita inicial é que o condutor do veículo tenha perdido o controle da direção e que isso tenha provocado o acidente. As 2 vítimas ficaram presas às ferragens, infelizmente eles não chegaram a ser socorridos. Quando o socorro chegou no local, as 2 vítimas já estavam sem vida. No momento do acidente, a polícia informou que as condições climáticas eram de um tempo nublado, mas as condições da rodovia eram regulares. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Mairi. A Polícia Civil informou que já começou a investigar esse caso. Como eu falei, o Batalhão de Polícia Rodoviária informou que existe essa suspeita inicial que o condutor do veículo tenha perdido o controle da direção desse caminhão, mas esse caso aí deve ser investigado. A perícia deve apurar o que realmente pode ter provocado esse acidente que infelizmente vitimou pai e filho. Essas 2 vítimas eram moradores de Juazeiro e os corpos estão sendo velados, inclusive, neste momento na cidade. O velório está acontecendo no SAF de Juazeiro e o sepultamento está previsto para acontecer hoje por volta das 5 horas da tarde no cemitério João Paulo II, também em
em Juazeiro. Esses dois, o pai e filho, eles moravam no residencial Brisa da Serra, em Juazeiro. Eles moravam nesse local há cerca de 11 anos. O residencial emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do pai e do filho e também desejando as condolências para os familiares. Também ficam aqui os nossos sentimentos, Bia. É uma notícia muito triste para essa família, né? Perder logo 2 familiares de uma vez, da forma que foi em um acidente de trânsito. Então ficam os nossos sentimentos também para essa família. Agora a Polícia Civil segue trabalhando para poder identificar o que realmente causou aí para esse motorista ter perdido o controle do caminhão, infelizmente ter tombado e capotado posteriormente. Então ficam os nossos sentimentos para toda a família, viu, Bia? Volto contigo aí no estúdio. Que tristeza, né, Luiz? Muito obrigada por atualizar essas informações, nossos sentimentos para as duas famílias, tanto a do Norte, que perdeu esse pai e filho de uma única vez, também a do Oeste, 2 acidentes gravíssimos. A gente vai seguir, inclusive, acompanhando toda essa situação nas nossas BRs. E olha, no próximo bloco a gente fala de afogamento de um adolescente de 16 anos registrado em Riachão das Neves. O intervalo rápido, seu Bahia Meio-Dia, volta já. Tá Mundo Melhor. Quer qualidade e preço baixo? Casa do Sofá. Cama a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 999. Tudo em até 12 vezes sem juros. Casa do Sofá. Entregamos em Barreiras e região. Todos os empresários e empreendedores que estão passando por dificuldades no seu negócio para vender e agora tem a oportunidade de, junto com uma empresa, mais de 5 anos de atuação chamada Agência Velame, elevarem o marketing das suas empresas. Não deixe para a última hora. Faça o seu tratamento odontológico sem medo e sem dor. Você não precisa mais ter medo de dentista. Faça seu tratamento dormindo com a melhor estrutura e os melhores profissionais. Transforme seu sorriso sem medo e sem trauma. ISA, Instituto de Sedação Avançada. Confira as ofertas da semana do Iga Center. Leite Piracanjuba, R$ 4,98. Arroz Caçarola, R$ 2,98. Refrigerante Suquita Laranja, 2 litros, R$ 5,98. Iga Center, o parceiro forte do Oeste Baiano. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia. O intervalo foi rápido. Olha só imagens aí do centro de Barreiras, movimentado, muitos carros passando nesse horário. Confere a hora comigo. Olha, meio-dia e 16 minutos. E olha só, minha gente, mais de 500 garrafas de bebidas suspeitas foram apreendidas em Cansanção, na operação Pós-o-Drink da Polícia Civil. Durante a operação, 3 estabelecimentos comerciais foram interditados e uma pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A gente vai acompanhar de perto essas informações agora com Luiz Gustavo Ribeiro. Oi, Luiz. Oi, Bia, isso mesmo. Essa operação ainda está em andamento, está acontecendo em Cansanção, uma operação conjunta que está sendo deflagrada aí, sendo liderada pela Polícia Civil local. Segundo informações do delegado que está acompanhando esse caso, já tem uma atualização. Na verdade, 2 pessoas foram conduzidas até a delegacia. Essas 2 pessoas foram conduzidas justamente para prestar esclarecimentos, prestar depoimentos sobre os assuntos dessa investigação. A partir desses depoimentos, a polícia vai continuar investigando para poder seguir com os desdobramentos dessa operação. Além disso, dessas 2 pessoas que foram conduzidas, como você falou, 3 estabelecimentos comerciais em Cansanção foram interditados. Segundo a Polícia Civil, um desses estabelecimentos comerciais é suspeito de estar envolvido na morte de um adolescente, um jovem, na verdade, de 19 anos de idade, que teria morrido no dia 19 de novembro do ano passado. Essa operação acontece em Cansanção, tem o objetivo justamente de fiscalizar e apreender bebidas adulteradas e combater também fraudes tributárias. A ideia principal dessa operação é coibir a venda e retirar de circulação bebidas adulteradas que têm suspeita de estarem contaminadas por metanol no município de Cansanção. Essa operação ocorreu no centro da cidade de Cansanção e também no povoado de Tanque da Gameleira. Ao todo, a Polícia Civil informou que foram apreendidas 535 garrafas de bebidas destiladas com suspeita de falsificação. Essas bebidas foram apreendidas. Entre elas estão bebidas aí que seriam
seriam falsas como uísque, gin, vodka e também conhaque. Nesse povoado onde aconteceu boa parte dessas apreensões, a Polícia Civil informou que iria acontecer uma festa em um clube privado no dia 10 de janeiro, no próximo sábado. Em razão dessa operação, a Prefeitura suspendeu o alvará para esse evento. O proprietário de um dos estabelecimentos que está sendo investigado durante essa operação, ele ainda não foi encontrado pela polícia. Ele foi alvo de mandados de busca de apreensão e também mandados de prisão na cidade de Cansanção na última segunda-feira. Então essa operação está sendo deflagrada, uma operação que vai continuar também agora nos próximos dias pela Polícia Civil. A Polícia Civil está trabalhando para identificar quem são as pessoas responsáveis por essas bebidas que estariam adulteradas. Também vai trabalhar para justamente confirmar se essas bebidas são falsas ou não, se elas são adulteradas ou não. Um trabalho que segue a partir dessas apreensões de mais de 500 garrafas de bebidas com suspeitas aí de contaminação por metanol. Nossa equipe também conversou com o delegado que está à frente dessa operação. Ele deu mais detalhes sobre essa operação que está sendo deflagrada em Cansanção. Vamos escutar o que esse delegado falou. Essa ação objetiva realmente evitar que as pessoas sejam contaminadas por bebidas adulteradas, bebidas que não passam por qualquer controle de qualidade, bem como proteger de fato a sociedade dessa prática odienta, digamos, que o objetivo é tão somente o lucro, desprezando a saúde das pessoas com a venda de bebidas clandestinas, bebidas falsificadas. Deixo aqui bem claro que todo o material suspeito é um material clandestino, material adulterado, falsificado, e que os comerciantes responsáveis, bem como aqueles que distribuírem, serão responsabilizados por isso. A operação ela continua e, com certeza, tem o objetivo de extinguir completamente qualquer risco à nossa população de novas contaminações por metanol. E as fiscalizações devem continuar. Olha, uma operação da Rondesp Oeste desarticulou uma plantação de maconha no loteamento São Paulo, em Barreiras, oeste do estado. A ação começou após a fuga de um suspeito para uma área de mata e os detalhes a gente vai conferir agora com a Aline Miranda. Olá novamente, Aline. Olá novamente, Bia, para você também e a todos que nos acompanham. Bia, olha a ousadia que chega esse tipo de situação, viu? Eu digo isso porque essa situação aconteceu no loteamento São Paulo, como você disse, aqui em Barreiras, que é um loteamento considerado residencial, tem apenas um pequeno trecho que acaba saindo em uma área de mata e foi exatamente ali que a Rondesp Oeste estava realizando buscas por conta de um homem suspeito que acabou fugindo dessa abordagem da polícia e quando este suspeito acabou fugindo, a Rondesp acabou falando com outras duas pessoas que estavam na localidade, em uma área de plantação, que foi quando a polícia percebeu que se tratava de uma plantação ilícita de maconha. Pois é. Segundo a polícia, essa abordagem aconteceu ontem por volta do meio-dia. Eles estavam nessa situação buscando o outro fugitivo e encontrou a plantação de maconha. Os policiais não encontraram aquele que eles estavam em busca, mas acabaram se deparando com a plantação, onde estava sendo cuidada por dois homens. Estes dois homens, inicialmente, foram questionados pela polícia. Ao realizarem essa abordagem, a polícia, então, colheu as informações sobre o paradeiro do outro, que, segundo estes dois, não conheciam. Foram encontrados neste local, segundo a Rondesp, cerca de 50 pés de maconha, mas não apenas isso, também um frasco com sementes da maconha, também tinha dinheiro em espécie, além de aparelhos celulares, cartão de crédito e outras coisas que foram apreendidas. Os dois homens que estavam na área de plantação foram presos, junto com todo o material, foram apresentados na 11ª Corpim, assim como também a polícia segue investigando para saber se tem alguma ligação entre esses dois suspeitos com aquele que eles estavam em busca e acabou fugindo dessa diligência. E a gente segue acompanhando esse caso. Bia, são essas as informações, eu volto contigo. Que situação, hein, Aline? Eles dão um jeito para tudo. Muito obrigada por trazer as informações aqui atualizadas para a gente. Seguindo aqui com os nossos detalhes de hoje, um afogamento foi registrado na manhã desta quinta-feira no povoado de Capim Grosso, na zona rural do município de Riachão das Neves, oeste baiano.
As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas, mas Carlos já conseguiu avançar em algumas informações sobre o caso e adianta aqui pra gente. Oi, Carlos, mais um afogamento na região oeste, a gente que noticiou tantos ali em dezembro. Pois é, Bia, eu não diria comum, né? Porque se fosse comum, era frequente, praticamente todos os dias. Mas eu posso te afirmar sem medo algum que esse tipo de ocorrência é recorrente aqui no oeste do estado, principalmente nessa época do ano que chove aqui, mas o calor não passa, né? O sol aberto, temperatura sempre muito elevada, as pessoas com mais tranquilidade para ir ao rio nos fins de semana, se divertir, encontrar os amigos. Infelizmente, uma outra ocorrência foi registrada, então, ontem, né? Conforme você trouxe aqui para a gente no Bahia Meio-Dia, só que desta vez não foi em área de rio, não. Foi numa represa que fica na zona rural de Riachão das Neves. Para ser mais exato, o afogamento foi registrado na localidade de Capim Grosso. Riachão das Neves, para quem não conhece, fica a mais ou menos 60 quilômetros aqui de Barreiras, é uma cidade vizinha à nossa. O rapaz que se afogou tinha apenas 16 anos de idade. Cauã dos Santos Lopes é o nome dele. 2 colegas estavam juntos com o Cauã se divertindo na represa. Eles conseguiram sair normalmente, mas o Cauã, que parece não tinha muita experiência em água, acabou se afogando. Houve aquele desespero, aquela comoção, aquele corre-corre. O pessoal do SAMU foi acionado. Populares que estavam próximos da represa conseguiram tirar o corpo do Cauã de dentro da água, mas infelizmente quando o SAMU chegou não foi mais possível salvá-lo. O Departamento de Polícia Técnica fez a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Barreiras. A necrópsia foi feita e o corpo levado pela família para velório e sepultamento. Então, uma notícia muito triste, né? Sempre uma pessoa jovem morre, a gente fica realmente chateado, contrariado. Cauã dos Santos Lopes, apenas 16 anos, vítima de afogamento em represa no município de Riachão das Neves. Lamentável. Bia, é com você. Muito, Carlos. Muito obrigada pelas informações. Nossos sentimentos para toda a família. Vendo ali a foto de Cauã, um menino, 16 anos, com tudo pela frente ainda. E a gente faz esse alerta. Olha aí a foto novamente na sua tela. É período de férias, é verão. Todo cuidado é pouco na hora de ir para uma represa, para um lago, para um rio, para o mar, seja qual for o local. Nossos sentimentos para toda a família. A gente volta a falar agora com o Tiago Santos sobre uma investigação daquele crime que a gente falou para vocês agora há pouco. Um idoso foi morto após um desentendimento. Agora ele está com um delegado, está acompanhado desse delegado e vai trazer mais informações para a gente. O delegado Flávio Martins, acompanhado ali de Tiago Santos. Oi, Tiago. Exatamente, Bia. O delegado Flávio Martins, coordenador da Polícia Civil aqui de Juazeiro. Delegado, uma das questões que a gente estava comentando agora há pouco, quando a gente falou sobre esse assunto, é sobre a motivação. Houve uma discussão, houve um desentendimento, mas já se sabe o que foi qual foi a razão desse desentendimento, dessa briga da vítima e do suspeito? Boa tarde. Boa tarde. A vítima e o autor eram amigos. Frequentemente bebiam juntos. E a vítima utilizava esse depósito, esse galpão o autor utilizava o galpão da vítima para fazer alguns negócios, trabalhar com frutas. Segundo o próprio autor, no dia anterior ele usou o depósito, deixou aberto uma cancela e sumiram algumas aves. Segundo ele, 6 guinés aproveitaram e fugiram. E a vítima ontem cobrou ele, porque ele tinha deixado o portão aberto, ele foi ao local tentar localizar. Como não localizou, prometeu comprar novas aves e passaram a beber juntos. E durante a bebedeira ali, segundo ele, a vítima se exaltou e houve uma discussão entre os dois. Culminou com a morte da vítima e ele também ficou ferido. Ele alega que a vítima inicialmente puxou uma faca para ele e ele conseguiu entrar no corporal e tomar a faca. João testemunhou vida, disse que teve que intervir, teve que dar alguns golpes com a foice para tentar impedir que ele desse mais golpes na vítima. Ou seja, mesmo se for a legítima defesa, houve um excesso da legítima defesa. Então ele está preso em flagrante, foi autuado, foi liberado do hospital às 9h30 da noite, o flagrante foi concluído na delegacia
e ele hoje está à disposição da Justiça. Vai passar pela audiência de custódia hoje e pode ir para o presídio ou não, dependendo do juiz. Delegado, teve o furto não, né? No momento ali que ele fugiu, ele pegou o carro da vítima. Isso também vai entrar, né, na tipificação em relação ao que ele pode responder, né, por conta desse crime? Durante lá na fuga, ele utilizou o carro, a gente tem que ver realmente o propósito dele, né? Ele alegou que estava ferido, pegou o carro para pedir socorro. O delegado tem agora 10 dias para concluir o inquérito. Ele vai ouvir mais testemunhas, a gente está tentando localizar imagens lá no local e no entorno para realmente configurar, indiciar ele em todos os crimes que ele realmente tenha cometido. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, delegado, pela entrevista. É isso, Bia, a gente vai seguir acompanhando as investigações desse caso que, como eu falei, realmente chamou bastante atenção. Eram 2 amigos que acabou, né, nessas circunstâncias aí se desentendendo e provocou a morte desse idoso. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Tiago, pelas informações, por conversar também com o delegado, agradecer a ele por se disponibilizar para trazer essas informações. Caso triste, né, minha gente? Volta e meia a gente vê situações como essas, amigos que acabam terminando dessa forma, com inimizade e até acabando em morte. Agora a gente muda completamente de assunto para falar sobre o prazo para adesão à garantia aí do Safra, né? O Garantia Safra, que foi prorrogado em Juazeiro. Agora, os agricultores familiares têm até o dia 15 de janeiro para fazer a adesão ao programa. A gente falou disso ontem, reforço aqui para vocês. Pelo menos 700 beneficiários ainda estão com pendências. E o Garantia Safra é um programa do governo federal justamente para ajudar essas famílias que enfrentam perdas de safra por causa da chuva ou de períodos de estiagem. Jacira Félix foi mais além, né, em busca dessas informações e conta agora para a gente sobre esse programa, como fazer então a adesão. Confira. Olha, Bia, um alerta importante para os agricultores familiares aqui de Juazeiro que ainda não fizeram a adesão aí ao programa Garantia Safra. Na verdade, que não fizeram a retirada do boleto que garante esse auxílio. Aqui na cidade, pelo menos 700 agricultores familiares ainda não fizeram a adesão, por isso esse prazo foi prorrogado. Eu converso agora com Fádia Nascimento, ela que é diretora da Agência de Desenvolvimento Rural de Juazeiro. Fádia, antes da gente trazer as informações sobre como esses agricultores devem proceder, qual é a importância desse auxílio? Bom, o Garantia Safra é um programa do governo federal que auxilia aos pequenos produtores, agricultores familiares na perda, né, de até 50% das lavouras devido à estiagem. E aí tem essa importância desse auxílio. Agora, como esses agricultores que ainda estão aí, que ainda não fizeram a retirada do boleto, devem proceder até o dia 15 de janeiro? É de forma presencial a retirada desse boleto? Bom, nós temos 2 formas, presencial e online, né? A ADR, que é a Agência de Desenvolvimento Rural, fica localizada na Avenida Carmela Dutra, número 701, Orla, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Nós também entregamos os boletos via WhatsApp, através do telefone 749-9957-1180. E aí esse agricultor ele vai buscar então a ADR para fazer a retirada desse boleto. Esse boleto ele é único, tem um custo e garante esse auxílio que também tem esse valor considerável. Exatamente. São em média 700 agricultores que não pegaram o boleto ou que pegaram e não efetuaram o pagamento até 30 de dezembro. Então esses agricultores eles precisam ir até a agência retirar um novo boleto. E aqueles que não pegaram de forma nenhuma precisam também ir até a agência, pegar esse boleto e realizar o pagamento até dia 15 de janeiro. Sobre os valores, esse boleto tem o valor de R$12 e o auxílio é de quanto? R$1.200. Fádia, obrigada pelas informações. Bia, eu vou devolver aí para você no estúdio, alertando e reforçando que esses agricultores familiares de Juazeiro, cadastrados aí no programa Garantia Safra, têm até o dia 15 de janeiro para fazer a adesão, ou seja, a retirada desse boleto. É com você no estúdio. Valeu, Jacira. R$12 para receber 1.200 é uma grande ajuda. Não perca esse prazo, corre atrás e faz todo esse processo. Olha, janeiro é mês de férias. Nesse período, os pontos turísticos ficam bem mais movimentados, principalmente aqueles lugares banhados por rios e cachoeiras. Afinal, estamos no verão, a estação mais quente do ano. No norte da Bahia, não tem sido diferente.
Em Juazeiro, o número de banhistas que têm procurado a orla da cidade aumentou. Já em Jacobina, as cachoeiras estão sendo mais visitadas. Bora acompanhar. O Rio São Francisco é naturalmente um convite para aproveitar o dia. E no verão, as áreas banhadas pelas águas do Velho Chico são destino certo para ribeirinhos e turistas. A gente é de Santa Catarina, Fraiburgo, a cidade da terra do frio, né, da maçã, né? E a gente daqui já faz 5 dias. 5 dias, né, amor? Que nós estamos aqui, né, com a família, né? Estamos adorando o Juazeiro, né? A água doce é uma maravilha, né? O Rio São Francisco, né? Estamos aproveitando o máximo que der, né? Já faz anos que a gente vem, né, pro Rio São Francisco. A gente gosta de água doce, né? Mais do que água salgada. Então, a gente sempre vem para cá. Por aqui, o clima é propício para a prática de atividades ao ar livre, como caiaque e para passeios de motos aquáticas e lanchas. A paisagem é também um dos principais atrativos. Foi exatamente esse visual que chamou a atenção de Paulo Júnior. De férias com a família, o soteropolitano saiu de Salvador, passou por cidades do Ceará e, antes do retorno à capital baiana, decidiu fazer uma parada para conhecer as belezas de Juazeiro. Tinha vontade de vir conhecer aqui, né? Me banhar nesse rio, vi aqui que é muito bonito. E cheguei aqui e gostei muito, achei muito bonito, muito bacana. A exuberância do Rio São Francisco é encantadora. E quem vive às margens do Velho Chico e tem a orla como quintal de casa, celebra o fato de morar no lugar que é o roteiro das férias de muita gente. É maravilhoso, minha gente. E principalmente aqui que faz muito calor, né? Sempre a gente gosta de vir, corre aqui na orla e depois toma um banho nesse rio maravilhoso, que é um sonho de muitas pessoas. Vem uma família de longe que fala, meu Deus, que paraíso! E é realmente um paraíso. Nessa época do ano, vários pontos da orla de Juazeiro são tomados por gente de vários cantos do Brasil. Todos que saem da cidade com a lembrança das águas e do povo que acolhe. A gente veio despretensiosamente e a gente mergulhou ali, que delícia, né? No domingo aqui é lotado, mas durante a semana realmente me surpreendeu o fluxo que está aqui o rio e assim, só venham. Pois é, aqui em Juazeiro, no norte da Bahia, é no Rio São Francisco que turistas e ribeirinhos desfrutam da estação mais quente do ano. Mas a alta temporada movimenta também outras partes do norte baiano. Na região de Jacobina, as cachoeiras de Itaitu são bastante procuradas, não é isso, Luiz? É isso, Jacira. Aqui em Jacobina, muitos caminhos, ou melhor, muitas trilhas levam às cachoeiras da região de Itaitu. Hoje o nosso destino é a Cachoeira do Piancó, uma das mais procuradas durante o verão. A Cachoeira do Piancó fica a cerca de 3 quilômetros da vila de Itaitu. A trilha tem 700 metros de extensão e é classificada como de nível fácil e também é considerada uma trilha autoguiada. A facilidade no acesso, a possibilidade de banho e a beleza natural fazem do local um dos principais destinos turísticos da região. A riqueza que aqui a região da Chapada Norte oferece. As cachoeiras que são lindas, maravilhosas, o aconchego, a vila em si que tem seu charme, né? E a curiosidade. Esse grupo, formado por 18 amigos que moram em Juazeiro e Petrolina, veio a Itaitu pela primeira vez. A proposta foi mudar o estilo do passeio e dar uma nova cara ao verão. Nos reunimos com grandes amigos, né, de Juazeiro e Petrolina para vir conhecer as cachoeiras daqui de Itaitu. Muito bonitas mesmo. Né? Bacana para você vir conhecer com amigos e família. O verão em Jacobina também proporcionou experiências inéditas para Vanderlei, que até então nunca tinha visitado uma cachoeira. Está sendo fantástico, como eu te falei, a gente está numa casa ali que tem uma vista surreal aqui das montanhas e eu nunca tinha vindo para cachoeira, feito trilha, nada do tipo assim, até por ser educador físico, tô achando muito bacana, velho. Viver novas experiências é o que tem motivado cada vez mais pessoas a visitar Itaitu neste verão. A Associação de Condutores e Guias de Itaitu estima que durante a estação mais quente do ano, a movimentação de turistas cresça entre 80% e 100% em relação à baixa estação. Expectativa que já vem sendo confirmada.
A gente pode dizer no ramo de alimentação, restaurante, 60% de crescimento. Eu acho que a hotelaria e o próprio turismo em si, a gente fala o guia, né, nesse pacote, pode-se dizer uns 80% do ano passado para cá de aumento. Entre o som da água, a força da natureza e o contato direto com as cachoeiras, Itaitu tem se consolidado como uma opção para quem busca tranquilidade ou aventuras neste verão. Para mim é uma experiência única, nunca tinha ido numa cachoeira dessa e nem vindo nessa região, né? Eu vim de longe passar o Réveillon aqui, está sendo uma experiência incrível. Está sendo uma experiência muito boa, né? Principalmente nessa época onde a maioria das pessoas estão procurando uma região mais agitada, época de verão. Então dessa vez a gente procurou um lugar mais calmo para curtir mais a natureza, começar o ano de uma forma mais relaxada possível. Ê, coisa boa, olha, não tem jeito, minha gente, o mar é massa, gosto, mas o rio tem meu coração, as cachoeiras então, da nossa chapada ali na região norte, Itaitu, Jacobina, Morro também, tem muitos locais bonitos. Convidamos, inclusive, quem está no oeste a conhecer essa região norte, cheia das suas belezas, e quem está no norte também conhecer as belezas do oeste. Depois do intervalo, a gente traz os destaques do esporte. O Cancão de Fogo se prepara para estrear no Baianão contra o Bahia de Feira. É já já, não saia daí. Essa trapaceira profissional resolveu ensinar tudo o que sabe. Eu não fazia ideia do quanto eu era amadora até conhecer você. Tem que ser treinada para qualquer situação. E agora essa aprendiz tá achando que pode Viva uma experiência inigualável. Refúgio Hotel Fazenda. Estrutura completa para você descansar no paraíso. Área de camping, suítes, container, standard e deluxe. Harmonia perfeita entre a natureza e o seu conforto e bem-estar. Experimente este sabor. Hospedagem completa com café da manhã, almoço, lanche e jantar. Refúgio Hotel Fazenda. Roda Velha, São Desidério. Super Sexta Atacadão para detonar ainda mais na economia. Refrigerante Coca-Cola Pack 6 unidades de 350 ml, R$ 17,90. Leite em pó Ninho 750 gramas, R$ 30,90. Feijão carioca aqui caldo 1 kg, R$ 5,89. Atacadão, seu parceirão. Maurício Saque, eu sou capitão da flotilha de veleiros de oceano da Bahia. Sou comandante do veleiro Papaléguas. É importante estar com toda a documentação e itens de segurança verificados em atendimento às normas na Marinha do Brasil. Ser legal no mar é quando você veleja com segurança, tem boas condutas e protege os oceanos. Cumprir, respeitar e estarmos totalmente atentos às normas da Marinha do Brasil. Seja legal no mar, navegue com segurança. Higiênica. Produtos de higiene e limpeza com variedade, melhor preço e atendimento diferenciado. Cuidados automotivos. Produtos para limpeza de piscina, tapetes Capazzi, dispensers e muito mais. Higiênica. Rua Barão de Cotegipe, Centro. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, com essa imagem linda de Bom Jesus da Lapa, o santuário ali, com toda a sua exuberância, inspirando pra gente muita fé nesta sexta-feira, céu aberto, hora certa, 12h41. Para você que está chegando agora aqui no Bahia Meio-Dia, chegou atrasado, não se preocupe, você vai conferir agora com a Aline Miranda o que foi destaque na região oeste nesta sexta-feira. Oi, Aline. Oi, Bia, exatamente. Aqui no Oeste Baiano tivemos diversos destaques, entre eles nós falamos sobre um acidente que aconteceu na BR-135, mais precisamente próximo ao povoado de Inhaúmas, que fica na cidade de Santa Maria da Vitória, sentido a cidade de Correntina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu quando o senhor Avelino José de Oliveira, de 89 anos, que seguia na BR-135, foi surpreendido com uma batida na traseira do veículo de um outro carro que também estava nesta rodovia. O carro de Avelino José foi jogado para fora da pista, ficou
totalmente danificado. Ele foi socorrido ainda com vida para o hospital de Correntina, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade. O corpo está sendo velado na cidade de São Desidério, aqui no Oeste Baiano. Mas, além disso, nós também trouxemos informações sobre uma apreensão realizada pela Rondesp Oeste. Segundo informações passadas pela polícia para nossa produção, essa situação aconteceu na tarde de ontem, no início da tarde de ontem, quando eles estavam em busca de um homem que havia apresentado comportamento suspeito e acabou se escondendo em uma área de mata em um bairro aqui de Barreiras, chamado Loteamento São Paulo. Foi quando este homem acabou desaparecendo da polícia. A polícia avistou outros 2 homens na área próxima e foram questionar se haviam visto esse suspeito. Quando a polícia percebeu, se tratava de uma plantação ilegal de maconha, tinha cerca de 50 pés de maconha, além de um pacote, um frasco com sementes de maconha, dinheiro em espécie, celulares, todo o material apreendido. Além dos 2 suspeitos, foram encaminhados para a 11ª Corpinha aqui de Barreiras e a polícia ainda investiga se tem alguma relação desses 2 homens que foram presos com o outro que havia fugido quando a polícia havia iniciado essa perseguição. O material foi apresentado e segue à disposição da Justiça, assim como os 2 suspeitos. E, claro, a gente segue acompanhando essas situações para saber o processo, como que vai se dar a partir daqui. Bia, essas são as informações, eu volto contigo. Com certeza, Aline, muito obrigada por atualizar aqui todas as informações para a gente. Vamos seguir, minha gente? A Rede Bahia já começou a 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária, que tem como objetivo ampliar o acesso a materiais escolares para crianças matriculadas na educação infantil em 390 creches e escolas comunitárias do estado. A mobilização começou ontem, com foco na arrecadação de itens destinados a crianças de 0 a 6 anos. Nós, da TV São Francisco e TV Oeste, também participamos da campanha. Você pode deixar a sua doação nas sedes das TVs em Juazeiro e em Barreiras. Faça parte dessa corrente do bem que ajuda no desenvolvimento escolar daquelas crianças que mais precisam. Hora do esporte, Rainan Peralva conta tudo pra gente. Acompanhe. Muito boa tarde para você ligado no Bahia Meio-Dia e para você que curte o Globo Esporte. Sextou cheio de informação no programa de hoje. Ontem a gente teve a primeira declaração do diretor de futebol do Vitória, estávamos ao vivo lá direto do Barradão e agora a gente destrincha para você o que ele falou. Dentre muitas coisas, ele falou da possibilidade de colocar o time principal no Bavi, o primeiro do ano, dia 25 de janeiro, ou seja, antes da estreia do Brasileirão. Será que o Vitória vai com o time titular para esse jogo, para o primeiro clássico do ano? Mas também falou do perfil de contratações e que busca 4 a 5 contratações ainda para esse início de temporada. Você descobre daqui a pouco qual é esse perfil de atleta que o novo diretor de futebol do Vitória, o Sérgio Papelin, está atrás. No Bahia, a gente acompanhou a apresentação dos 2 novos reforços, 2 gringos, que têm o objetivo de chegar na seleção brasileira. Você vai saber o que eles falaram, o Kiki Oliveira, por que não deu certo no Grêmio e deu tão certo lá no Los Angeles, no futebol dos Estados Unidos, o que é que ele busca agora no Bahia, o que fez ele aceitar esse desafio de estar no Esporte Clube Bahia e também a situação do Roman Gomes, o novo lateral direito do Bahia, chegou, já conheceu seus companheiros, já fez seu primeiro treinamento também e, claro, falou como novo jogador tricolor e também sonhando em ir para a seleção argentina. Já pensou? O Bahia que virou um caminho, né, para esses jovens chegarem à seleção. Lúcio Rodrigues, Juaner Chávez em 2023, o Santiares, que não é tão novo assim, mas também estava marcando presença em seleção, e Jean Lucas e Luciano Juba, outros jogadores que, estando no Bahia, foram para as suas seleções e agora tem mais esse novo atleta aí querendo, almejando esse objetivo e quem sabe também chegar futuramente no futebol europeu. Todos os detalhes, daqui a pouco no GE, que também te conta a história de um gordinho muito famoso no futebol. Walter Bebê, lembra dele? Base do Vitória, sucesso no Goiás, no Atlético Paranaense, também no Fluminense, emagreceu e vai jogar o Campeonato Baiano. Você fica sabendo daqui a pouco, depois do Bahia Meio-Dia. Te espero. Valeu, Rainan. É daqui a pouquinho o Globo Esporte te espera. E a gente continua com o futebol, porque a estreia da temporada 2026 do Cancão de Fogo será contra o Bahia de Feira, que é um velho conhecido. O Bahia de Feira,
é ali conhecido já do Cancão de Fogo, porque já se enfrentaram muitas vezes. Thiago Santos foi conferir de perto como estão os treinos e a expectativa dos jogadores para o Baianão. É debaixo do sol de 35 graus que o juazeirense vem se preparando para a temporada 2026. Nas últimas semanas, os treinos por aqui foram intensificados. Procuramos variar, né, a parte física, técnica e tática, dando prioridade ao início à parte física para poder essa equipe fazer uma boa pré-temporada. Começamos a oscilar um pouquinho com o trabalho técnico e tático, a equipe foi evoluindo. Fizemos alguns jogos treinos, no total 5. A equipe evoluiu gradativamente cada jogo e eu espero que no domingo eu possa estar em boas condições para que possa fazer uma boa estreia. Neste ano, o Cancão de Fogo terá 4 competições pela frente, mas o foco mesmo é o Baianão, primeiro desafio da temporada. O jogo de estreia será contra o Bahia de Feira, que está retornando à elite do Baianão. A gente sabe que qualquer adversário é perigoso, é forte, então o Juazeirense está se preparando bastante para não ter surpresas. Independente de fosse o Bahia de Feira ou fosse outra equipe, nosso time está preparado, a gente trabalhou forte durante a pré-temporada para fazer uma grande estreia aqui em Juazeiro. E para essa estreia, o Cancão tem um ponto favorável, é que a partida será em casa no estádio Adalto Moraes, ao lado da torcida. Atenção, edição, Adailton Bravo, atacante aqui da Juazeirense. Adailton, qual é a expectativa de vocês aí para essa temporada do Baianão? É um ponto positivo, né? A gente treina dentro de casa, acho que todo mundo sabe a força que a Juazeirense tem dentro do seu mando. Acredito que é isso, né? Acho que a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo sempre. 70% do time foi reformulado para essa temporada, mas novos nomes ainda podem ser anunciados para reforçar o elenco. Que momentaneamente nós temos um elenco muito competitivo, mas há necessidade sim de 1 a 2 jogadores ainda. Entender o propósito do trabalho, sabe o que nós precisamos dentro do Baianão. Priorizamos o Baianão, que é a primeira competição, para que possamos fazer um bom campeonato. No ano passado, o Juazeirense terminou o Baianão em 6º lugar, com 10 pontos. Apenas 3 de diferença em relação ao Atlético de Alagoinhas, que se classificou para as semifinais do campeonato. Confiança aqui é o que não falta. A meta para essa temporada do Campeonato Baiano é terminar entre os 4 primeiros colocados. Começa agora a nossa estreia no Baianão, é uma preparação muito boa, né? Foram um mês praticamente aí de uma preparação. Estamos ajustando agora só os detalhes para que a gente possa fazer uma boa estreia e, se Deus permitir, sair vitorioso em casa. Desafio a gente tem todos os dias, né? A gente sabe, né, da dificuldade que é o Campeonato Baiano, da disputa, mas a gente tem as nossas metas, foi tudo conversado, sendo tudo traçado e agora é botar em prática. É isso aí, boa sorte para o Cancão de Fogo. Agora vamos falar de cultura. Barreiras acaba de receber um novo espaço cultural que promete fortalecer ainda mais a cultura não só da cidade, mas também do estado, por que não dizer. A Casa Cultural Brilho do Sol foi inaugurada no fim de 2025 e reúne diversas linguagens artísticas. O local também abre as portas para trabalhos de artistas de outras regiões da Bahia. A Aline Miranda foi conhecer o espaço de perto e mostra tudo pra gente. Um novo espaço foi aberto para pulsar cultura em Barreiras. O Brilho do Rio Multicultura nasce para reunir, fortalecer e dar voz aos artistas do Oeste Baiano. Esse é um ponto de encontro onde a arte se reconhece e é celebrada. Esse espaço surgiu há cerca de 6 anos como ponto de apoio para diversos artistas locais, que traz uma diversidade de ritmos, arte, teatro e muita música. A gente compõe essa programação de uma forma multidisciplinar, com várias linguagens, né? Que não contemple só música, mas contemple teatro, dança, poesia, exposição de artes visuais, né? Um sarau. Então a ideia é que seja um evento sempre com essa potência das múltiplas artes. Pensa principalmente nos artistas locais profissionais que estão fazendo um trabalho com qualidade, que foram aprovados em alguns editais ou que tem uma montagem significativa e que precisa circular tanto do município de Barreiras quanto de toda a região do Oeste. Inaugurado no dia 18 de outubro, o Brilho do Rio Multicultura chega com a proposta de ser um refúgio e, ao mesmo tempo, uma vitrine para artistas, fazedores de cultura e apreciadores das mais diversas expressões artísticas da Bacia do Rio Grande. E estimula a criatividade
e o encontro entre gerações. Nós que fazemos artes, o fazedor de cultura, o ator, o dançarino, o artista performático, precisa de um espaço para trabalhar, para desenvolver. O produto não nasce de uma hora para outra, né? Tem todo um processo criativo, e esse processo criativo é necessário que tenha um espaço como esse. De extrema importância, né? Um produtor cultural tem um espaço que ele pode contar a qualquer momento, né? Mesmo que seja para uma reunião, para um debate, para uma roda de conversa. Então, você ter um espaço dessa magnitude é importante para que o produtor ele sabe que pode contar. Então, é de extrema importância mais um espaço desse e um espaço dessa magnitude. A gente precisa se aquilombar. E aquilombar é justamente estarmos juntos, né? Então, artistas, produtores culturais, terem a oportunidade de se aquilombar nesse local, estarem juntos, se fortalecerem e construírem algo cada vez melhor na área cultural. O espaço abre portas para a diversidade. A proposta é que o Brilho do Rio se torne um ponto de encontro permanente, onde quem produz e quem aprecia a arte possam se conectar. Entre os artistas que já utilizam o local, a dança marca presença como uma das linguagens que ganha visibilidade por aqui. A gente vem trazendo esse movimentação já em prol, né, do Rio de Barreiras em relação à questão de lendas, questão corporal, expressão corporal, trazendo dança, expressão corporal. É um espaço que atravessa a gente, né, porque é uma diversidade em si, porque a gente acaba sendo acolhido, né, de diversas formas, tendo dança, teatro, música, e estava precisando muito de um espaço desse aqui em Barreiras, né? A gente fica muito com o coração quentinho e Barreiras agradece, a gente agradece, o povo agradece, né? Logo na entrada, nos deparamos com a Galeria do Espaço, que abriga exposições de artistas visuais da região, criando mais um cenário de valorização e incentivo dos artistas locais. São diversas obras que dialogam a questão temporal, né? A gente pega desde a pré-história até os tempos atuais, onde a gente, digamos assim, tem a preocupação de colocar a ancestralidade nessas obras. A gente observa que temos obras aqui que demonstram muito a questão do tempo, onde nós temos relógio, nós temos ampulheta, fogão de lenha, e isso é que nós estávamos precisando em Barreiras. Mas com essa vontade das pessoas fazerem a arte acontecer, como é o meu caso, como é o caso de Maurício e de outros mais que abriram outros pontos de cultura, Barreiras só tem a evoluir nessa parte cultural. O Brilho do Rio Multicultura já nasce grande, valorizando identidades, fortalecendo a criação e iluminando a cena artística de Barreiras. Um espaço feito para quem vive e vibra a cultura. A gente também está agora negociando com artistas de outros territórios para que a gente possa trazer para cá e divulgar e fazer uma ação cultural também, como é que eu posso dizer, tão boa quanto as que a gente já está desenvolvendo. Coisa boa, e você viu que o espaço também é aberto, né, para outras regiões, então você, artista que está no norte, pode entrar em contato aí com a galeria, fazer contato, fazer ponte e espalhar ainda mais a nossa cultura. Juazeiro está em contagem regressiva, minha gente, para o carnaval que começa dia 29 de janeiro, e já tem muita coisa sendo preparada. Amanhã mesmo tem o baile municipal, onde serão revelados os nomes dos novos soberanos da festa de Momo. E Tiago Santos, ó, está bem acompanhado e traz mais detalhes para a gente. Oi, Tiago. Pois é, Bia, exatamente, muito bem acompanhado, afinal, quando a gente fala da festa momesca, quando a gente fala de carnaval, a gente está falando também da corte real da festa. E olha, Bia, Juazeiro vive a expectativa para esse carnaval, porque no ano passado a gente não teve, e esse ano a gente vai ter carnaval, e eu estou aqui com eles, que fizeram parte da corte real do carnaval de 2024, que tiveram esse reinado estendido, é o Joel Silva e a Ellen Raab, o Joel Rei Momo, a Ellen, que é a princesa. Conversar primeiro aqui com o Rei Momo. Meu querido, é uma responsabilidade muito grande ser o Rei Momo do Carnaval de Juazeiro, né? Boa tarde.
É verdade, é verdade. Representar uma cidade inteira como Juazeiro, uma cidade muito grande, fazer parte desse dia, desse momento lindo, Carnaval de Juazeiro, que foi muito bom em 2024 e esse ano eu tenho certeza que vai ser melhor ainda. O pessoal que está organizando o Carnaval esse ano vai colocar uma atração cedo a partir das 6 horas, Ivete Sangalo, e vai ser muito bom. Deixa eu conversar aqui também com a Ellen, porque a Ellen, assim como o Joel, teve pela primeira vez a experiência de ser a princesa. Como é que foi essa experiência, Ellen? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma experiência incrível. Viver o Carnaval de Juazeiro já é uma experiência incrível, né? E viver isso de cima do trio foi uma experiência única. Valeu a pena? Com certeza. Amanhã, essa galerinha aqui, juntamente com as outras princesas, vão estar passando, né, o reinado para as pessoas que vão ser eleitas. O baile municipal vai acontecer exatamente onde a gente está aqui, no Paço Municipal. Vai ser amanhã a partir das 7 horas da noite. Vamos escolher aí, receber o novo Rei Momo, as novas princesas. Joel, o que é que o Rei Momo precisa ter para poder conquistar aqui os jurados? Alegria, não pode faltar alegria, não pode faltar dança, tem que dançar muito, transmitir a energia positiva para os foliões e pedir para os foliões curtirem, se divertirem, porque afinal é o carnaval, é a alegria. Venha para o Carnaval de Juazeiro, o Carnaval do Brasil começa aqui. Ellen, a princesa também precisa ter a beleza natural, mas também precisa ter simpatia, como é? Com certeza. Acima de tudo, eu acho que tem que ter o amor pelo carnaval, né? Porque você vai estar ali curtindo o carnaval de uma forma diferente, em cima do trio, carregando ali o nome da cidade de uma forma diferente. Mas tem que ter muito carisma, muito samba no pé, né? E aí, curtir o carnaval, aproveitar é o principal. Pois é, minha gente, como eu falei, a gente tem, né, vive essa expectativa para o Carnaval de Juazeiro. Vai começar dia 29 de janeiro. São esperadas aí, segundo a Prefeitura, 100 mil pessoas por dia. Diversas atrações vão estar se apresentando aqui nos circuitos oficiais da festa. Um dos maiores nomes que a gente tem aí é da juazeirense, prata da casa, ouro da casa, Ivete Sangalo. Mas a gente tem aí outros grandes nomes que vão estar se apresentando aqui no Carnaval de Juazeiro. Pagodarte, Pissirico, Bel Marques, Luiz Caldas, Parangolé, Rafa e Pipo. Vai ser com certeza uma festa muito bonita e todo mundo está convidado, né, Joel? Todo mundo está convidado. Quero convidar o Brasil inteiro, os turistas, para vir para esse carnaval, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Juazeiro é a terra da maravilha. Pode chegar para cá. E amanhã o baile municipal também. Sim, gente, a partir das 7 horas, aqui em frente ao Paço Municipal, terá a escolha da nova corte de Juazeiro, o rei, a rainha e as princesas. Perfeito, todo mundo convidado, Bia, e você também. Volto com você. Eita, coisa boa, muito obrigada, Thiago, pelas informações, aos nossos entrevistados também. E olha quem está no Oeste, dá para conferir o Carnaval de Juazeiro. E é nesse clima que a gente vai encerrando o nosso Bahia Meio-Dia. A semana passou voando, né, minha gente? Uma semana que vem a gente está de volta, a gente volta a se encontrar. A você um excelente final de semana, descansa, fique em paz e até segunda-feira. Beijo grande. Bahia Meio-Dia. Oferecimento